Bom dia, bonjour! Aula 88 do nosso Macarrão Talk, começando nessa terça-feira, 10 da manhã. E como você sabe, toda semana é dia de aula ao vivo aqui no nosso Instagram. E há 88 semanas estamos aqui, não graças a mim, né, pessoal? Mas graças a vocês. Graças a vocês que não me deixaram na mão durante essas 88 semanas. Mais de um ano, gente. Dá para imaginar o que são 88 semanas? Toda semana, gente, aqui? Isso é maravilhoso. E isso só acontece graças a vocês. Na verdade, já faz quase 2 anos, né, que a gente tá nessas aulas do Macarrão Talk. A gente já falou de tanta coisa, tanto assunto importante. Já enraizamos tantos conceitos, tantas técnicas, que eu quero começar a aula aqui hoje agradecendo vocês. E se você que está chegando aqui pela primeira vez, quero agradecer você também de ter caído aqui de paraquedas e te parabenizar por estar aí investindo o teu tempo em conhecimento. Porque como eu sempre falo, conhecimento liberta, né? Quando a gente tem conhecimento profundo de verdade, quando a gente entende os porquês, a gente se liberta de todos esses mitos, de todos esses milagres que tentam vender pra gente, que a gente sabe que não funciona, né? Pelo menos é aquela coisa que não funciona a longo prazo. Então, para você que me acompanha há muito tempo, ou para você que está chegando aqui, pouco importa. Não esquece. Antes de a gente começar a aula, eu vou ter que fazer aquele pedido que eu sempre faço para vocês, né, gente? Que é apertar no botão do joinha aqui embaixo. Prima, por que eu tenho que apertar nesse botão do joinha? Por que todo mundo pede isso? Porque, gente, aqui nós estamos no digital. E no digital, a internet precisa entender quando o conteúdo é bom ou não. E a forma da internet entender que o conteúdo é bom é as pessoas interagirem com esse conteúdo. Então, uma das formas de interagir com o conteúdo aqui é você deixar o like embaixo do vídeo, porque daí a internet, o algoritmo, né, aqui do YouTube vai entender que o conteúdo aqui é relevante, que o conteúdo aqui é de qualidade, e isso vai fazer com que esse vídeo aqui, essa aula, seja distribuída para mais pessoas. E isso é maravilhoso, porque no nosso mercado da confeitaria, a gente precisa valorizar muito mais a nossa profissão, que é uma profissão maravilhosa, que é uma profissão que realmente a gente precisa ter uma formação básica, uma formação de base, uma formação sólida. Não é simplesmente aplicar receitas. Para a gente viver essa profissão linda que é a confeitaria, né? Não tem nada mais lindo do que as reações químicas, físicas acontecendo, né? Esse processo de criatividade que é criar novos doces, novos sabores. E a gente não consegue fazer isso sem conhecimento. Então, bora lá, vamos interagir com essa aula, vamos colocar aqui comentário, vamos colocar like, vamos se inscrever no canal, porque daí a internet vai entender que o conteúdo aqui, ele é sim um conteúdo que gera valor para vocês. Porque olha, gente, eu não sei vocês, mas eu aqui, ó, tenho tanta coisa para fazer durante o dia. Eu tenho aluno para cuidar, tenho casa para cuidar, eu tenho as minhas aulas para filmar. Gente, eu não tenho tempo para perder, não. Eu acho que vocês também não, né? Meu tempo é preciosíssimo. Então, esse tempo que eu passo aqui com vocês, 1 hora aqui no canal do YouTube, é um tempo gratuito que eu disponibilizo para vocês para compartilhar o meu conhecimento com vocês. Então, pelo menos, eu acho que eu mereço um joinha para a gente distribuir essa aula aqui para mais pessoas. Não mereço? Mereço, né? Até eu acho que eu mereço. Vocês já são de casa, né, gente? Adoro brincar com vocês. Para quem não sabe, meu nome é Priscila Catapan, eu sou especialista em macarrons, também especialista em confeitaria francesa, inclusive moro aqui na França. Enquanto eu faço essa aula aqui com vocês, que horas são aqui? Aqui já é tarde, aqui são 3 da tarde e
Eu tô falando para vocês porque a maioria de vocês está no Brasil, né? Que horas são aí no Brasil? 10 horas da manhã? Então, eu aqui à tarde poderia estar tomando meu cafezinho depois do almoço, mas não, tô aqui com vocês, né? Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui na cozinha da minha casa, que é o melhor lugar do mundo, né? Nossa casa é o melhor lugar do mundo para trabalhar, então, melhor coisa da vida, né? Essa foi a escolha que eu fiz para mim. E falando em escolha, a escolha do tema de hoje, nem fui eu que escolhi, na verdade, os temas, pessoal, que nós temos aqui nas aulas todas as terças-feiras, são temas que vêm, que surgem graças a vocês, graças às perguntas que vocês me fazem lá no Instagram, aqui no YouTube. E uma seguidora me perguntou: Pri, o que é esse negócio de forno com convecção que a galera tá falando aí? Precisa de um forno com convecção para fazer macarrão? Não sei nem o que é isso. Então é sobre isso que eu vou falar na aula de hoje. Hoje você vai aprender absolutamente tudo sobre fornos com convecção. Você vai entender o que é essa tal de convecção, para que serve, se você precisa ter um forno desse ou não. Para quem está aqui comigo já ao vivo, quem aqui já ouviu falar de forno com convecção? Quem aqui já ouviu falar sobre esse tipo de forno? Quem está entrando nesse mundo dos macarrons, eu tenho certeza que já ouviu falar nesse termo, né? Tem alguns termos que vão se repetindo e a gente vai escutando cada vez mais alguns termos específicos, né? E o termo convecção não é diferente. A gente que trabalha com os macarrons sempre vamos acabar ouvindo esse termo. Então, bora lá. Quando a gente fala sobre macarrons, muita gente vai falar para vocês que o melhor forno para fazer macarrão é o forno elétrico com convecção. Não deixa de ser verdade, mas também é um pouco de mentira. Até eu já utilizei esse termo, né? O forno mais adaptado é o forno elétrico com convecção. Na verdade, a gente acaba utilizando esse termo convecção de uma maneira totalmente errada. Eu tenho certeza, ou quase certeza, não, eu tenho certeza que quando você ia para a escola, lá na aula de física ou na aula de ciência, sei lá em que aula que era, no ensino fundamental, ensino médio, né? Acho que ensino médio a gente já tem aula de física, nem lembro, não sei se é tudo separado, né? Em um país, entre um país e o outro muda, mas enfim. Principalmente na aula de física a gente aprende isso. A questão da ciência dos fluidos, né? Então, convecção, na verdade, a gente usa essa palavra erroneamente para falar daqueles fornos que tem um ventilador lá dentro, tá? Então, quando você vê uma confeiteira, um confeiteiro falando sobre forno com convecção, provavelmente ele vai estar se referindo a um forno elétrico que tem um ventilador lá no fundo, tá? Não vou conseguir mostrar o meu forno aqui, vou tentar colocar aqui para vocês uma imagem, não sei se a gente vai conseguir, mas enfim, um forno com convecção é aquele que lá no fundinho dele tem um ventilador assim, como se fosse uma ventoinha, tá? E por que eu falo que é errado? A gente usa esse termo de uma maneira errônea. Na verdade, gente, todos os fornos, absolutamente todos, funcionam com sistema de convecção. Mas por que a gente usa esse termo de convecção de uma maneira errada? Porque a convecção com o ventilador lá dentro seria uma convecção forçada. Então vamos entender o que é essa tal de convecção e por que ela é importante. A convecção, pessoal, nada mais é do que os fluidos se movimentando. O que é um fluido? O ar é um fluido,
A água é um fluido. Então, esse sistema de convecção é um sistema físico natural que acontece no ar, que acontece na água, que acontece no nosso dia a dia. Então, como que acontece esse sistema de convecção? Então, esse sistema de convecção, ele funciona através da diferença de temperatura nos fluidos. Então, no caso de um forno, por exemplo, o forno a gás convencional, que é o que as pessoas mais utilizam no Brasil, ele também vai funcionar com convecção, mas vai ser a convecção natural. Então, como que funciona a convecção natural? A gente vai ter as chamas lá embaixo do forno, certo? Essas chamas vão começar a aquecer o ar. Então, o ar que está pertinho das chamas vai esquentar por primeiro. Esse ar que está ficando quentinho, ele vai ficando leve, ele vai perdendo densidade. Então, quanto menos denso ele vai subir, ele vai para a superfície, tipo óleo e água, né? Óleo é menos denso do que a água, então ele boia. Então, esse ar quente, ele fica mais leve e ele vai para a parte superior do forno. E aquele ar que estava na parte superior do forno, que é um ar mais frio, mais pesado, mais denso, ele vai para a parte inferior do forno. Ou seja, a circulação do ar vai ficar nesse sentido, subindo e descendo, e isso se chama convecção. É um palavrão, né? É um palavrão, mas é algo que acontece todos os dias. Exatamente. Sabe aquele dia que você acorda, assim, você acorda cedinho, ainda tá friozinho, né? Tá tipo 17, 18 graus, ainda tá aquele friozinho, né? Mas o sol tá lá, os raios estão chegando até a terra, né? E esse calor que vem chegando até a terra, ele vai aquecendo o nosso ar e fazendo com que esse sistema de convecção também aconteça durante o dia, fazendo com que a temperatura ela vá subindo durante o dia. Então, convecção é algo extremamente natural no nosso dia a dia. Quer ver como você conhece outro sistema de convecção e você não sabia que isso é convecção? Você já deve ter ouvido aquele bombeiro que fala que para a gente diminuir os riscos de intoxicação com a fumaça em um incêndio, o que eles recomendam a gente fazer? Eles recomendam a gente se baixar, ficar próximo ao solo. Por quê? Porque quando está acontecendo um incêndio, enquanto vai ali queimando, a temperatura vai fazer com que aquele ar, né, aquela fumaça, fique mais leve e a fumaça suba, né? Eu falei para vocês que o ar quente, ele sobe, então a fumaça subindo, você fica lá embaixo, você vai ter menos riscos de intoxicação, porque ali embaixo vai ficar aquele ar mais frio, então vai ter menos partículas e menos chances de você ter esse problema de intoxicação com a fumaça. Então você vê que interessante, né? Convecção são fenômenos do nosso dia a dia. Então a convecção vai acontecer com qualquer tipo de forno, gente. Que seja o forno a gás, o forno elétrico turbinado. Eu acho que a gente deveria chamar o forno, né, que a gente chama erroneamente de convecção, de forno turbinado. Até porque existem hoje fornos a gás com turbina e existem também fornos elétricos com turbina. Inclusive tem fornos profissionais a gás turbinados em que a gente consegue manter uma temperatura bem baixinha, manter ali 50 graus, 60 graus, 70 graus, coisa que a gente não consegue com o forno doméstico, né? Então, para vocês aí que não sabem qual é o forno mais adaptado, o forno mais adaptado é o forno em que você consegue manter temperaturas baixas se você quiser, ou seja, 50, 70 graus, e um forno
que tenha um sistema de ventilação. Por quê? O sistema de ventilação vai permitir de uma forma rápida com que o calor se distribua. Eu enrolei a língua aqui, gente. O sistema de ventilação vai fazer com que esse calor se distribua de maneira totalmente homogênea para todas as partes do forno, né? Porque muita gente que não tem um forno legal, que não tem um forno muito adaptado, o que vai acontecer? Ai, Pri, não sei o que está acontecendo, meu forno está assando os macarrons perfeitos na prateleira de cima, mas quando eu coloco lá na prateleira de baixo, mas fica um horror. Por quê? Porque provavelmente a temperatura não está homogênea dentro do seu forno. Pri, mas isso significa que no meu forno a gás eu não vá conseguir fazer macarrão? Não estou falando isso. O que vai acontecer, na verdade, se você trabalhar com forno a gás, é que você vai ter um pouquinho mais de paciência para testar esse teu forno, para tentar manter uma temperatura mais baixinha, né? A gente já sabe que para fazer macarrão, a média de temperatura que a gente trabalha é mais ou menos 110 graus. Por que eu falo mais ou menos? Porque tem gente que vai fazer com 105, outras pessoas com 115, com 120, 130. Então, é uma média, uma temperatura legal que eu gosto de dar para vocês que estão começando e vão aprender a pilotar o forno de vocês. Então, o forno a gás, ele não vai ser tão adaptado assim. Por quê? Porque esse sistema de convecção, ele é lento, né? Essa convecção natural, ela é lenta. Você não tem aquele ventilador para distribuir o calor de forma rápida e homogênea em todas as posições do seu forno a gás. E por isso que é muito difícil a gente manter um padrão de produção no forno a gás. Então, quando o botijão está cheio, o teu forno ele vai se comportar de um jeito. Quando o teu botijão está vazio, ele vai se comportar de outro jeito, né? A vazão de gás não é a mesma. E eu tenho certeza que vocês aqui que assam um bolo, né, no forno a gás, quando o botijão está acabando, o gás vai ficando diferente, né? As chamas vão ficando diferente. Então, é a mesma coisa que vai acontecer com os macarrões de vocês. Dá perfeitamente para você fazer no seu forno a gás, mas você tem que ficar atenta aí a esses detalhes, tá? Agora a questão, vale ou não vale a pena investir num forno? E olha, gente, é muito difícil falar vale a pena ou não vale a pena, porque é a realidade financeira de cada um, né? Então, é uma responsabilidade muito grande para mim como professora falar precisa investir, eu acho que você tem que investir. É muito complicado, gente, porque são realidades assim extremas. Tem gente que está sem recurso financeiro nenhum. Eu não posso falar para esse aluno, para essa aluna, investir num forno, né? A prioridade é você pagar as contas da sua casa, você comprar comida para os teus filhos, para você, e depois pensar no forno, é claro. Agora, se vale a pena a longo prazo investir num forno, eu diria que sim, vale a pena investir num forno. Primeiro, se você sabe o que você quer, né? Você não está entrando na confeitaria para brincar. Então, se você sabe o que você quer, é a confeitaria, beleza. Sobrou um dinheirinho ali, aperta ali, aquela pizza naquele mês você não compra. Aquela calça ali também que você não está precisando, não compra. Aquela camiseta, deixa para comprar no ano que vem. Vale a pena você investir em algo para o teu negócio, né? Não tem como começar um negócio sem investir, gente. É muito complicado, né? A gente precisa primeiro investir para depois ter o retorno do investimento. Todo negócio funciona assim. Nenhum negócio funciona de graça, não, né? Se é de graça, desconfia. Então, vale a pena, no sentido, se sobrar uma graninha, você comprar um forno elétrico com esse sistema de ventilação. Por quê? Primeiro, o tempo de produção ele vai ser reduzido dramaticamente. Então, ao invés de você passar lá muito tempo assando macarrão no forno a gás, você vai passar muito menos tempo assando os macarrons no forno elétrico, sem falar que você vai economizar no gás
E sem falar que a sua produção vai aumentar muito, né? Então, se você tem um forninho de bancada ou um forno a gás, você vai conseguir assar muito menos quantidade do que você colocaria num forno que tem quatro esteiras ali, né? Onde você consegue assar muito mais macarrões ao mesmo tempo. Então, a tua produtividade, ela duplica, ela triplica. E tempo é dinheiro, né, gente? Tempo é dinheiro, sim, né? Quem tem tempo a perder? Ninguém tem tempo a perder, né? Então, nesse sentido, vale muito a pena. Você consegue ter um controle muito melhor da produção. Por exemplo, quando você vai fazer tons pastéis, né? Fazer aquele macarrão todo branquinho, ou fazer aquele macarrão todo clarinho, azul clarinho, azul bebê, rosa bebê, né? Para aquele chá de revelação. No forno a gás é muito mais complicado a gente conseguir manter temperatura baixa para fazer esse tipo de macarrão. Então, o forno elétrico ele vai te manter esse padrão de produção, ou seja, cada vez que o teu cliente encomendar aquelas cores pastéis com o forno elétrico, provavelmente você vai ter exatamente aquele padrão que vai ser repetido a cada vez que você fizer uma fornada de macarrão. E eu acho que também, quando você compra um forno, assim, vamos dizer, parcelado, né? No Brasil a gente tem muito esse hábito de parcelar, aqui na Europa já não. Então imagina que você comprou um forno lá, novo, elétrico, digital, com ventilação, você pagou lá R$2.000, R$2.000, parcelou em 12 vezes. Vamos dizer que vai dar R$200 de parcela por mês. R$200, vamos fazer uma conta aqui, ó. Vou fazer uma continha aqui bem rapidinha. Vocês vão ver o quanto vale a pena. 200 dividido por 6, né? Preço médio de venda do macarrão, R$6. Vamos dizer que você vai vender teu macarrão a R$6 a unidade. Você precisa vender mais ou menos 30 macarrões. 30 por mês. O que são 30 macarrões por mês? São 3 encomendas, 3 caixinhas de 10. Você já paga a mensalidade do teu forno. Então vale muito a pena, gente. Vale muito a pena para quem realmente quer trabalhar com macarrão, quer trabalhar com confeitaria. Macarrão, assim, tá ganhando um espaço gigantesco no Brasil. Gigantesco. Tem muito espaço no mercado. Tem pouquíssima concorrência e o pouco de macarrão que tem hoje no mercado brasileiro, e vocês que estão aqui na live, eu quero a opinião de vocês sobre isso, o pouco de macarrão que tem no mercado brasileiro é ruim. Nossa, Pri, tá criticando o nosso Brasil? Não estou criticando o nosso Brasil. Eu estou mostrando para você que tem possibilidade de você conquistar mercado que ainda não foi conquistado. Por quê? Qual que é a mania do brasileiro? A mania do brasileiro é inventar moda, né? Com o que não deve. Então, a gente vai encontrar macarrão ressecado, parecendo suspiro. A gente vai encontrar macarrão feito com farinha de trigo. A gente vai encontrar macarrão com farinha de amendoim. A gente vai encontrar macarrão recheado com brigadeiro. Então, aquele macarrão que não tem gosto, não tem equilíbrio e não tem sabor e textura de macarrão francês. Então, eu falo isso com propriedade, gente, com muita propriedade, mais de 1000 alunos. Muita propriedade, porque os alunos me falam. Vocês podem lá ver as publicações que os alunos fazem nos meus cursos, tanto no Fórmula Macarrão 360 quanto no Macarrões para Todos. Nas avaliações, os alunos falam: meus macarrões são os melhores da minha região. Por quê? Porque eu ensino vocês o verdadeiro, autêntico macarrão que a gente tem aqui na França. E, gente, o verdadeiro, autêntico macarrão na França, ele é maravilhoso em termos de sabor. Não sei se tem algum aluno, alguma aluna minha aqui que está assistindo essa aula. Fala aqui pra galera o sabor surreal, a textura maravilhosa que tem um macarrão feito com a técnica correta. Não tem nenhum doce para bater. Eu sou especialista em confeitaria francesa. Gente, não tem doce mais gostoso,
uma textura tão maravilhosa quanto o macarrão. Então, é uma oportunidade para vocês. Se vocês veem uma oportunidade, curtem fazer os macarrons, eu acho que sim, vale a pena investir num forno. Mas sempre com o pezinho no chão, né? Sempre colocando ali na balança, aquele dinheirinho vai fazer falta ou não, ou aquele dinheirinho ali, ele pode ser colocado naquele investimento para você ir crescendo aos poucos, tá? Então é só você que pode responder essa pergunta. E eu até gostaria, né, de saber de vocês que estão aqui na live comigo, se tem alguém aqui que decidiu investir num forno, qual que foi o sentimento de vocês se arrependeram ou não do investimento. Contem aqui pra gente, porque eu acho que é legal a gente ter essa troca de experiência. Em todo caso, os meus alunos que compram, né, um forno, que compartilham com a gente lá na comunidade de alunos, não se arrependem, sinceramente não se arrependem. E teve até um episódio, gente, que em 2020, foi em 2020 ou 2019? 2020, quando eu fui pro Brasil, meus pais não têm forno, não tinham, né, forno elétrico com esse sistema de convecção forçada. Aí, sinceramente, eu até faço, ensino a fazer no forno a gás, mas eu sou aquela pessoa assim que valoriza demais o tempo. Então eu não tenho paciência, gente. Eu não tenho paciência para ficar lá horas esperando a fornada sair, assar outra, né? Eu gosto de negócio produtivo, rápido, um atrás do outro. E aí eu termino a produção, eu vou fazer outra coisa. Eu não gosto de perder tempo nesse sentido. O que eu fiz? Entrei num site lá, não lembro o nome, que vende coisas usadas. Fui procurar um forno. Encontrei um forno, lá na cidade de Curitiba. Encontrei um forno, meu pai foi comigo e eu comprei um forno. Comprei um forno usado. E eu só tava de passagem no Brasil, mas eu fiquei por um período de 3, 4 meses no Brasil e eu tava produzindo macarrons para venda e eu não queria ficar produzindo no forno a gás. Comprei o forno. Em um final de semana eu paguei o forno, gente. Um final de semana de encomenda. Então, tive tanta encomenda naquele final de semana que super valeu o investimento. Não paguei tão caro o forno, assim, tá? Forno usado, tá lá na casa dos meus pais, então hoje eles têm o forno a gás e o forno elétrico. E é uma história que eu gosto de contar porque isso mostra que super vale a pena, né? São decisões, eu acho que inteligentes que a gente deve fazer quando a gente não tá brincando de confeitaria. Tem gente que vai querer aprender a fazer macarrão só para comer em casa e tá tudo certo. Mas tem gente que vai ganhar dinheiro com isso, é profissão. Então acho que vale a pena sim comprar um forno que vai levar a sua produção para outro patamar, tanto em termos de volume quanto em termos de qualidade. Tá certo? E para você, para você que tá pensando em comprar um forno, também não adianta ter forno sem técnica, né? Forno não faz milagre sem técnica. Você pode ter o melhor forno do mundo, você pode ter uma Ferrari na mão, se você não tiver carteira de motorista, não adianta nada. Então, essa carteira de motorista eu vou dar para você, né? Você que tá sem grana para investir no meu curso Macarrões para Todos ou no Macarrão 360, uma oportunidade de você aprender a fazer macarrão de verdade, com técnica, com a minha metodologia dos 3 T's, eu vou estar abrindo para vocês poucas vagas, para vocês que estão aqui no YouTube comigo, hein? Poucas vagas do meu workshop Macarrão Sem Medo. Foi um workshop que aconteceu no Brasil, no mês de janeiro. Um workshop que eu fiz lá na cozinha da casa dos meus pais, ensinando a fazer macarrons no forno a gás, no forno elétrico. Então, se você tem um forno a gás ou forno elétrico, esse workshop é para você, onde eu falo quais são os equipamentos que eu uso, quais são os ingredientes, quais são os recheios. E, gente, o valor é ridículo. Não, mas sinceramente é ridículo, né? Então, para você que tá aqui comigo nessa aula no YouTube, o valor para você participar desse workshop é de R$ 49,90. R$ 49,90, gente. Se você falar que não tem R$ 49,90, não sei o que eu vou fazer, porque não tem como baixar mais o valor assim, né, para vocês. Então, R$ 49,90, você se inscreve no workshop, o link tá aqui embaixo.
poucas vagas eu vou disponibilizar para vocês. E durante 3 meses você pode ter acesso às videoaulas. As videoaulas são gravadas, eu dou suporte para vocês e com certeza vocês vão entrar nesse mundo dos macarrons com o pé direito. É a técnica que eu ensino no curso Macarrons para Todos, no curso Fórmula Macarrão 360, então é a mesma técnica de base, tá? Num curso super mão na roda e durante 90 dias você vai ter acesso a tudo isso por R$ 49,90. Então vou disponibilizar aqui para vocês. Você vai poder começar com o forno que você tiver, forno a gás, forninho de bancada, forno elétrico, profissional, pouco importa, tá? Tá tudo lá. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Foi uma aula um pouquinho mais técnica, né? Vocês aprenderam o que é, afinal de contas, essa convecção. Eu mesma vou tentar me policiar as próximas vezes que eu utilizar esse termo, né? Que eu também utilizo erroneamente, mas saibam que todos os fornos funcionam sim com o sistema de convecção. A diferença é se essa convecção é natural ou é forçada graças a um ventilador. Então é isso, pessoal. Um beijo grande para vocês. Vejo vocês lá no meu Instagram amanhã, @PriscilaCatapã. E para quem quiser aprender o meu método de fazer macarrão, aqui embaixo, o workshop Macarrão Sem Medo. Todo mundo vai ser bem-vindo, bem-vinda lá no Ninho de Passarinhas. Beijo grande para vocês, bisu, bisu e fiquem com Deus!